Fala galera, mais um Deu Bom Podcast, o podcast que a gente fala de vendas, empreendedorismo, marketing, growth, cara, tudo que você precisa saber para realmente alavancar o crescimento do teu negócio. E hoje, Gui, nesse episódio, irmão, a gente vai falar de um assunto que muita gente não entende, ou quem entende não valoriza, e quem valoriza não sabe fazer. Que isso? Irmão, ixi, já deu o primeiro corte no começo aqui, né? Cara, a gente vai falar de diferenciação, um dos maiores especialistas de diferenciação no Brasil, cara brabo demais, conheci um pouco da história dele, é um cara super do bem, mas que tem muito conhecimento para compartilhar com você, empresário, que quer sair de uma commodity só mais um no mercado e se diferenciar de fato e realmente aí, né, ser conhecido de forma diferente, cara, porque isso importa, quem se posiciona vende. Não, Gui? O que é que tu espera desse podcast, né? Aí, irmão? Bora pra mais um, né? Cara, hoje vai ser brabo, hein? Não, eu tava com saudade, inclusive, de sentar nessa mesa com você, viu, chefe? É muito bom a gente conversar aqui com pessoas incríveis, mas, cara... Deixa eu apresentar ele, né? Não, eu tô muito ansioso por causa desse podcast, porque, principalmente, eu acho que esse é o grande assunto do momento. Eu sempre falo sobre branding performance pros nossos clientes, também, cara, eu preciso performar muito bem, né? Mas eu preciso construir branding, posicionamento e diferenciação. Eu acho que poucas mentes no Brasil conseguem construir algo diferente realmente na marca, tudo isso. Então, apresenta esse cara aí. Meu irmão, simplesmente tá nessa mesa hoje, Kelvin Almeida aí, o cara da diferenciação aqui no Brasil. O cara que já foi aí pra TV, já passou em vários noticiários, é o cara tem muitas que transforma coisas um pedido de casamento em uma construção meu irmão, do até o pedido mais famoso do Brasil. Até o pedido de casamento do homem é diferente, cara. Até os avós pegam 2 milhões no TikTok, né? Irmão, e tudo isso. Qual é o segredo, né? E se tem segredo? Irmão, se apresenta aí pra galera. Obrigado por aceitar o convite. É uma honra estar trocando esse papo aqui contigo. Deixa eu te fazer já a pergunta já. Eu vou te fazer uma pergunta antes da apresentação. Tô aqui pra isso, cara. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que são os piores erros pras marcas hoje? Por exemplo, o que você achou do Burger King e a propaganda do Kid? Vai lá. Cara, já começa por aí. E ele tem um Reels lá, viu, falando disso. Tem. Vai, joga. Eu fiquei bravo naquele Reels. Vamos lá, vamos falar de polêmica. Eu sei que vocês querem corte, então vamos falar de corte. Bora. Legal, cara. Ó, falando do Kid Bengala, né, com o Burger King, primeiro que a primeira crítica que a gente traz é o seguinte: da onde veio a ideia da gente medir o tamanho do hambúrguer com o tamanho do documento? Tipo, é usual, meu irmão, tá ligado? Algumas pessoas lá no Reels colocaram, pô, devia ter feito com o Subway, né? Que é de 15 de 30. Muito bom. Bom demais. Pô, ia ser mais sucesso, né? Mas, cara, eu achei uma loucura, assim. Por mais que a marca deles tenha essa parada de ousadia, mas entrou numa coisa, órgãos genitais, com comida, é uma parada que não dá certo, né? Então... foi uma loucura, cara, no meu ponto de vista. Tanto é que eles tiraram do ar, né? Não, tiraram do ar. Mas deixa eu te perguntar, você acha... A turma fala assim, não existe ideia ruim. Em marketing não existe ideia... Você acredita nisso, não? Cara, eu acredito. Na verdade, o que eu acredito? Do ponto de vista lá, o pessoal falou o seguinte, mas pelo menos ele tá sendo falado. Gerou buzz no mercado, né? Pelo menos o Burger King virou top trend. Hypado beleza, pra caramba. Mas tá sendo falado por uma coisa boa ou por uma coisa ruim? E se realmente fosse só para gerar o burburinho, então não tira do ar. Então, claramente deu a entender que, puxa, erramos, né? Só pelo fato de ter tirado do ar. Então, eu acho que, cara, foi um tiro no pé, de fato. Você tem que estar no auge, tem que fazer alguma coisa para chamar atenção, mas essa atenção tem que estar alinhada com a tua mensagem central. E aí a gente pode falar disso hoje pra gente conectar. Caramba, já começou. Já começou navegando na mente. Apresenta pra turma aí, irmão. Cara, de verdade. A energia que você tem, irmão, é muito massa. Da hora? É vamos massa. nessa, Eu tô gostando pra caramba de conversar com você, irmão. Bora, mas se apresenta. Vai lá. Da onde se apresenta quem é o Kelvin, um pouco da história, né? Aquela transforma uma história longa em uma história curta. Tá bom. Mas também diz pra galera dentro dessa história como é que chegou a diferenciação na vida. Perfeito. Só pegar, como a gente tá falando de posicionamento, branding, a gente vai falar também de um pouco digital, e isso inclusive pras marcas que nos acompanham aqui no nosso podcast, tudo isso. Pega papel e caneta aqui, porque isso aqui vai ser muito um podcast prático, desenvolvimento de ideias, e com toda certeza os caras que nos acompanham aqui, eles vão sair ideias aqui. Então pega papel e caneta aí, joga no grupo de WhatsApp da empresa, vamos embora. Vamos nessa, muito prazer, eu sou o Kelvin Almeida, né? Sou especialista em diferenciação para marcas. A minha história começa dentro da faculdade de design, então eu sou formado
Cara, o designer é aquele cara que é o criativo, que quando presta atenção numa aula, ele tá olhando para baixo e desenhando, não é aquele cara, ele não pensa normal, né? E dentro da faculdade a gente teve uma matéria muito interessante, que era o seguinte, tem a parte do design gráfico e design de produto. Na universidade que eu estudei, a gente aprendeu os dois. Mas E na design parte industrial ou não? É design industrial? design industrial, antigamente chamava de desenho industrial, hoje design, né? E ali a gente pincela um pouquinho de tudo. Então, aprender sobre interface, design, etc, gráfico e também produto. E teve uma matéria no penúltimo ano da faculdade, onde a gente aprenderia a transformar matéria em produto. Então a gente chegou a fazer, cara, um sofá de papelão que você subia em cima e não amassava, porque tinha um sistema de contraplacagem e tal. Aquelas doideiras, né? Você vai aprendendo a mexer. E aí o professor viu nos Estados Unidos um grupo de jovens que estava desenvolvendo óculos de madeira lá fora, né? E aí ele viu aquilo e falou, cara, vou jogar isso pra sala pra galera fazer. E aí, designer que gosta de coisa diferente, a galera pirou, né? Pô, óculos de madeira, bem massa. Eu precisava usar óculos de madeira. Só que eu não usava... De madeira não, precisava usar óculos. Mas eu não queria usar óculos tradicional porque eu achava feio e tal. E o de madeira seria uma coisa interessante. Ficamos 6 meses dentro da faculdade para poder aprender a como transformar um pedaço de madeira em um óculos que fosse ergonômico. Cara, você usa óculos de grau. Foi feito para cair no chão, a parada, né? Sentar em cima e etc. Como é que a madeira vai resistir? E ali, cara, foi um mundo dentro da faculdade, porque você vai aprender sobre produto, né? E ali nasceu um sonho, cara. Eu fiquei com vontade de criar uma marca de óculos para vender. Nasceu um sonho empreendedor. Minha família não é empreendedora nem nada, mas aquilo brotou, né? E eu, cara, passei 6 meses ali e falei, pô, interessante, né? Acabou a matéria, ninguém conseguiu fazer o óculos. Eu também não consegui, mas a ideia não saiu da minha cabeça, cara. Caraca. Aí eu peguei R$120 que eu tinha no banco e comprei uma micro retífica. Tipo uma maquininha de dentista, saca? Que faz... Então você lapidava o óculos ali. E fiquei em casa, mano, trabalhando, tentando fazer aquele óculos. Eu fiz um que as hastes, eles não dobravam, né? Ele era bem, tipo assim, dobrava, mas era bem precário e tal, mas ele era bonitinho até. Levei pra faculdade e aí, mano, todo mundo veio em volta de mim falando, cara, você fez, deixa eu vestir. Aí ficava tirando foto e tal. E um amigo meu chegou e falou assim, Kelvin, eu quero comprar esse óculos de você. Falei, não, mano, não tô vendendo não, esse aqui tá... Não, eu quero comprar, me fala. Aí o sangue empreendedor assim, tá ligado? Aí eu falei assim, cara, vou vender pra você por R$200. Ele, beleza, eu te pago 100 agora, semana que vem eu recebo e eu te pago o restante. E eu fui embora pra casa sem aquele óculos. Eu falei, mano, isso aqui pode ser um negócio. Se eu conseguir fazer mais, R$200. Nessa época, minha mãe no grupo da família jogando, olha o que o Kelvin tá fazendo. Orgulhosona, aquela né? coisa, né? E aí um tio meu de Rondônia, cara, tem 5 filhos, ele falou, eu quero um pra cada filho. Por quanto você faz pro tio? Eu falei, pra você, tio, eu faço por 200 cada. E aí, cara, caiu aquele dinheiro na minha conta e eu olhei para aquele dinheiro, olhei para garagem da minha mãe e falei, meu, isso aqui é mais do que eu ganho no estágio, eu vou encarar isso como um negócio, né? Só que tem a realidade. Qual que é a realidade? Como é que um garoto com um sonho, um produto até precário ali, poderia entrar no mercado de óculos de madeira, que é um produto específico, mas o mercado de óculos é dominado por Ray-Ban, por Chili Beans. Como é que eu iria me diferenciar? E aí começou a minha jornada, respondendo a sua pergunta de diferenciação. O que eu pensei naquele momento para, obviamente, captar recurso, né, e fazer a venda acontecer. E aí eu tive meu primeiro insight de diferenciação, que o primeiro é madeira muito escasso. Não consigo comprar uma madeira de lei. Vou fazer óculos de MDF, cadê o valor agregado da parada? Não ia rolar. E aí eu tive o estalo de reutilizar madeiras que estavam sendo descartadas pela cidade e a gente transformava isso em óculos e aí eu contava a história daqueles móveis dentro dos óculos. Então, Nossa Senhora. A gente tinha a cadeira de balanço de 1950, 1/37. Armário colonial, 1/48. Saca? E aí eu criava um dossiê ali, né, que ia junto com o produto e a gente contava as histórias dos móveis. Caralho, mano. Que desculpa o palavrão que saiu agora, galera. Caramba, mas meu irmão, vai, continua, cara, mano. Depois eu comento, porque é sensacional. Ali foi a primeira vez que eu comecei a entender que as pessoas pararam pra me ouvir. Quando eu explicava o conceito, porque, compra o meu óculos e tal. Não, já tenho. Não, mas olha a história. E o cara, nossa, que interessante, pô, que legal, bacana seu trabalho. Mesmo que não comprava, saía admiração.
né? E aí eu vi aquilo como uma oportunidade, comecei a fazer mercados colaborativos na cidade e tal, e comecei a fazer minhas primeiras vendas. Cara, assim foi o meu começo, assim, eu ainda não entendia que aquilo era diferenciação, foi uma coisa que nasceu instintivo de querer fazer algo diferente, né? A gente abriu o primeiro e-commerce e aí fui vendendo para amigos de amigos e etc. Family, friends, né? Total. Até que, cara, passou um ano ali, eu consegui juntar uma grana e eu já tinha a ideia de que eu queria ser grande, sabe? Então eu falei, o meu lugar é no shopping. Porque aqui, nos mercados colaborativos, é um cara que faz a miçanguinha, a pulseira e tal. Como é que eu vou vender um produto de R$400 perto de um de 5? Aí entra a parada do ambiente, né? Como é que você posiciona a parada. Isso dá pra jogar até pra vida pessoal, né? Total. Do lugar onde você tá, você é desvalorizado ou não. E aí eu falei, não, meu lugar é o shopping, porque eu quero vender óculos caro, velho. Quero vender a partir de 800. Chili Beans é 300, eu vou vender 800 pau. E aí peguei uma grana, fechei um contrato de 3 meses com o shopping. Outubro, novembro e dezembro. Não, fui juntando pelas vendas. Ah, beleza. Eu não peguei dinheiro de banco nem no nada. começo. Porque tava ali. E aí fechei com o shopping, negociei lá o aluguel, tudo, 3 meses. Montei um quiosque legal, aí contratei colaboradores, eu tinha um sócio na época também, a gente pegou junto pra fazer. Cara, foi em 2017, se eu não me engano, tá? Outubro, novembro e dezembro. Primeiro mês a gente faturou R$60 mil. Caramba. Sensacional. Tipo, foi a primeira vez que eu vi dinheiro, assim, na minha vida, sabe? E eu olhei pra aquilo e falei, Você lembra Deus, de margem de cara. lucratividade, não? Como? Você lembra de margem de lucratividade desse negócio? Não? Cara, a gente tinha uma margem muito alta, velho. Eu não vou lembrar agora a porcentagem, faz um tempinho já. Mas eu lembro que, por exemplo, a gente importava... Chegou uma época que a gente importava as lentes de fora. A gente comprava na China, mesmo fornecedor das grandes marcas e tal. A gente chegava a pagar coisa de R$12 no par de lente e vendia R$350. Não. Entendeu? E aí, pela questão do móvel ser uma matéria-prima gratuita, cara, a nossa margem era mão de obra e o espaço físico. Mano, 80%, 90%. Tanto é De que mais contribuição, talvez, né? Talvez mais de contribuição. eu tinha um ponto da escala, né? Pô, precisou, que uma hora, sei lá, que pode acabar recurso e tal. Aí a gente lançou, já que eu não tenho tanta escala, a gente cobra mais caro. Chegou o momento que a gente começou a receber os móveis dos clientes. Caramba. Que daí, puta, tem a história da família. Nossa, doido. Então, o pai que era... O móvel dos clientes era transformado em óculos. Exato. Então, por exemplo, teve uma história lá que a gente contou que era a escrivaninha, que o pai era arquiteto, era engenheiro, alguma coisa, passou a vida desenhando o projeto ali, o pai morreu, ficou os filhos, e aquele móvel foi ficando, e a gente transforma aquilo em óculos para os filhos. Saca? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Primeira lição, galera. Diferenciação vale mais, mano. Quem se diferencia pode vender mais caro, pode ter mais margem, vai ter mais lucratividade. Às vezes você vende bem menos e coloca mais dinheiro no caixa do que o teu concorrente quando você se diferencia. Inclusive, você fez um vídeo ontem falando disso também, né? Um pouco de Você quer que eu posicionamento. coloque o segundo aprendizado? Vai. As pessoas não param pra ouvir você porque você não tem uma história com diferenciação. Você viu o que ele falou? Ele falou assim, ó, pela primeira vez as pessoas pararam pra me ouvir quando eu transformei móveis em óculos. Exato. E aí, muita gente, e principalmente no mundo muito volátil, né? Uma criança de 6 anos tem mais informação do que o imperador romano na cabeça. E as pessoas não param mais pra ouvir as marcas. Total. Então, se sua marca quer ser ouvida, você quer chamar atenção, se as pessoas param pra ouvir. Eu achei muito forte o que você falou. Parar para ouvir. Você tem que ser diferente. Exato. Né? Então, segundo insight. E cara, principalmente, mano, na loucura hoje da rede social, né? Todo mundo procurando dopamina, o próximo estímulo, grande estímulo e tal. Se diferenciar também chama atenção, capta essa atenção, que é um dos maiores ativos hoje que a gente pode ter, né? Que é a atenção do nosso cliente, nosso usuário, alguma coisa assim. Mas primeiro mês 60 mil, segundo mês 80. Caramba. E aí a gente ficou... Continua, vai, pra gente entender aí eu queria assim, se a gente pudesse deixar um slogan, uma mensagem central do nosso papo, seria: o diferente atrai. Vamos guardar isso, porque as outras histórias vão conectar com isso. Boa. Eu acho que vai ajudar a galera a sintetizar. A conectar, né? Então, cara, a gente começou isso e aí virou um papo sério mesmo. Cara, todo mundo falando da gente e tudo mais. E aí teve um episódio que eu não esqueço até hoje, quando a gente inaugurou a segunda loja, que foi em Ribeirão Preto. Fizemos uma parceria com o foi onde? Em Bauru e depois Ribeirão Preto. Tá. E aí, primeira semana, burburinho, né? Normal, que a galera vem, lançamento e tal. E aí, depois, volta só quem realmente ficou impactado ali, né? Enfim, quer comprar ou quer saber mais informação e começou a trazer mais pessoas. Então,
Teve uma história de uma mulher que voltou na semana seguinte e falou: oi, moço, tudo bem? Olha, eu vim aqui, vocês estavam lançando. Tinha um monte de gente aqui, achei super legal, mas eu trouxe meu marido. Queria perguntar pra você, ainda tem aquele lá do armário de 1978? Aí eu falei assim, opa, tem sim, mas eu já falei, opa, como assim? Tá. Peguei, esse aqui é a coleção do armário de 1978 e tal. Ela falou assim, então, é que essa é a data do nosso casamento. Eu vou querer 2. Mano. Um pra ela e um pra ele. E aquilo caiu uma ficha, eu falei, meu Deus, eu parei de vender óculos. Não, mano, caiu pra mim também, tá? Mas continue, caiu pra mim também. Forte pra caramba. Desse dia em diante, o treinamento pros nossos vendedores é, vocês são proibidos em vender óculos. Ninguém aqui mais vai vender óculos. A gente tem que vender as histórias dos óculos. Esse era o nosso mantra dentro da empresa, né? E, cara, aquilo tracionou demais a nossa venda. Nosso quiosque, ele vendia muito. Claro, não comparado quanto aos óculos tradicionais, porque, cara, para usar um óculos de madeira tem que ter estilo. Sim. É diferente, é nichado, é uma parada diferenciada. Mas a gente estava posicionando a marca como um artigo, não de luxo, mas algo mais premium, né? E por que o diferente atrai? Cara, precisamos agora de reconhecimento de marca. Aqui na nossa regiãozinha tá indo, tá rodando, nosso e-commerce começou, tem a nossa loja, tem a segunda loja. Precisamos ser reconhecidos nacionalmente. E aí, mano, vai vindo várias histórias na minha cabeça que eu vou contar. Conta, mano, tamo indo pra isso. No Instagram, várias pessoas falam, vamos fazer parceria, que tava começando 2017 aquela parada de parceria. Aí veio um cara, bonitão, pá, barba, assim, falou, vamos fazer uma parceria. Só que eu já tava meio cansado, todo mundo mandava isso. E aí eu falei, me chama no WhatsApp aqui, vamos trocar uma ideia. E aí ele falou, pô, então, quero os óculos e tal, vê se você consegue mandar pra mim. Eu falei, mas cara é folgado, velho. Tipo assim, e aí, né? Vou mandar pra ele e tal. Eu falei assim, tá, beleza, mas você tem um blog de moda? O que você fala? Ele falou assim, não, cara, aqui é o Márcio Killing. É o cara, ator da Globo, da novela. Que na época ele fez os 2 filhos de Francisco. Ele era o Zezé. Caraca, mano. E eu tava no WhatsApp com ele. E eu falei, meu Deus. Eu falei, claro que eu sei, porra, beleza. Comecei a trocar ideia com ele. E aí a gente mandou os óculos, ele adorou. E aí eu falei, cara, tem alguém que gostaria muito de usar esses produtos aí e tal? Ele falou, tem um brother meu aqui e tal. Eu vou falar com ele, o Loretinho e tal, José Loreto. Nó. Na época ele tava fazendo José Aldo. Porra, mano, no hype. Bem no mano. hype. Ele falou, cara, eu tô corrido Mais forte aqui. que o mundo, fez aquela parada. Exato. Tá. Eu tô com ele aqui e tal, mas... eu tô com ele não, eu não tô conseguindo falar com ele, tô em gravação e tal, mas fala aí com ele. Pum, mandou o WhatsApp do cara. Aí eu falei, opa, beleza, maior naturalidade possível. Peraí, quem que é esse cara? Mano, sabe quem é o José Aldo do MMA? Sim. Lutador? Sim. Ele fez ele no cinema. A série dele foi feita por ele. Você vê pô. o rosto E ele, do José ele é Loreto, você ator vai saber global quem que e é. tal. Ó. Não sei se você conhece, é porque você não conhece talvez pelo nome. Ó, José Loreto é esse cara aqui, ó. Já deve ter visto. Caramba, sei, pô. Tá sei ligado, demais, né? sei demais. Mandou o sei WhatsApp demais. do cara. Aí eu falei, aí eu Doideira, fiz a mesma demais. coisa. Mano, você, vou te mandar os óculos e tal. Ele aceitou, não pagou nada. Não paguei nada, na real. Gostou da história do óculos e tal. Eu falei, Loreto, você indica alguém? Sei o quê, você indica alguém? Cara, eu comecei a pulverizar a parada. Porque o produto tinha uma história, era diferente. Teve um dia, tava lá trabalhando, a gente tinha alugado uma casinha, né? Já tava produzindo e tal. Minha mãe ligando, filho, teus óculos tá na novela. Caramba. Desesperado, site, Meu pedido pra cacete. Caramba. Esqueci o nome dele agora. Rafael, esqueci o nome dele agora. Ele era o vilão da novela e ele tinha saído da cadeia. Era o penúltimo capítulo da novela das 9. Nossa. Nó, mano. Aí ele pegou uma Porsche branca e, mano, ele tirou o meu óculos, pôs e foi, mano. Ficou uns 15 segundos o meu logo aparecendo na novela. Caramba. E tipo, mano, não paguei nada por isso, Mano, tá ligado? mano, galera, vocês têm noção disso, brother? E aí, ele poupou multimilhões de mídia. Ele ganhou. Ele ganhou multimilhões de mídia por conta da diferenciação. Pode ser a thumb, né? Como ganhou multimilhões em mídia sem pagar R$1? Sem pagar um Por causa Mano, da loucura. Loucura. Mano, continua. Cara, vai, e aí, que eu tô- puta, cara, a empresa começou a vender muito, assim. E aí a gente já tava meio que num processo de estudar pra escalar. E a gente tava pensando no modelo de franquia, até pela questão das marcas que a gente tem, Chili Beans e tal. E aí foi isso. Fiquei durante 5 anos na empresa, a empresa crescendo bastante, a gente chegou a ter 5 lojas, né? Cara, isso fez parte da minha vida, assim, foi a principal Você tinha escola. Tinha um sócio.
Que aí, cara, por questão de desalinhamento, assim, divisão entre a gente, eu decidi sair da empresa. Então aí eu vendi a minha parte pro meu sócio. Ele ficou com a empresa existe até hoje e tal. Não nos mesmos moldes Tu pode do que falar a gente o nome, não? vivia. A empresa? Sim. Chama Alfenas. Alfenas. É. E, enfim, aí, cara, vendi, entrou pandemia. Chega a pandemia, cara, o que eu vou fazer agora, né? Assim, a história do porquê que eu saí daria umas 4 horas de podcast. Nossa Mas, Senhora. enfim, eu acho que o foco Até viu o vai arroba ser... aqui da empresa agora. o foco vai ser realmente a gente pensar numa parada diferente aqui. Massa. Fiz a venda da empresa, chegou pandemia, não sabia muito o que ia fazer. E aí eu vi o meu avô, né? Eu tenho um apreço muito grande pelo meu avô. A gente, cara, muito conectado, né? Sempre tomei café na casa da minha avó, do meu avô. E eu sempre contava pro meu avô como eram as coisas e tal. E ele falava como eram as coisas antigamente e etc. E chegou a pandemia, meu avô não podia mais trabalhar, 87 anos de idade. E aí eu falei, cara, eu precisava fazer alguma coisa, né? Aí minha avó começou a falar pra mim que o vô tava ficando com depressão, porque ele não trabalhava, ele não fazia mais nada, mano. Só comia, dormia. Todo mundo trancado, botando medo. Zero. E ouvindo notícias desgraçadas na televisão. E aí me deu um estalo. Eu falei, mano, eu vou fazer o que eu mais sei fazer da vida, que é construir um negócio com base em diferenciação, storytelling. Vou fazer essa parada dar certo. Eu falei, vô, tem um negócio que chama internet. Aí ele falou assim... não, já vi isso aí. E diz que quem não se atualiza fica pra trás. E aí eu falei, vô, exatamente isso. Ó, dá pra gente continuar vendendo caldo de cana, só que agora dentro de casa. Aí buguei a cabeça dele. Porque a mente dele era, tem que pegar perua, ir pro centro da cidade e atender o freguês. Falei, não, vô, dá pra você ficar dentro de casa e trabalhando. Aí eu fui lá, criei uma marca pra ele. Agora não era mais o seu Valdemar, que é o nome do meu avô. E sim, o Senhor Bacana. Caramba, velho. Bacana porque cana é o produto que ele vende. Bacana porque meu avô é super legal. E eu falei pra ele que a gente ia ficar milionário com essa ideia. Então, bacana, um cara endinheirado, né? Então tinha esses 3 sentidos aí. Ele adorou, virou o Senhor Bacana. Fiz a marca, logo, paleta de cores, adesivei a perua dele. Fiz, mano, todo um reposicionamento ali, porque era só uma Kombi, né? Amarela. Cara, a gente fez todo um trabalho. Embalagem, aquela tradicional que a gente vê que é ofuscadinha, tampinha laranja. Cara, eu aboli, comprei uma embalagem nova, rótulo, super posicionado. Mano, no auge da pandemia, todo mundo em casa, sem fazer nada, a gente criou a primeira assinatura de caldo de cana, acho que do Brasil. Nunca ouvi falar disso. Mano, eu tô com a cabeça aqui explodindo já. Tem nem 10 minutos de 5 minutos de podcast direito. Cara, a gente aumentou em 1.200% o faturamento do vô, assim, tipo, muita grana e os entregadores até 8 horas da noite entregando caldo de cana. As pessoas pagavam R$240 pra receber caldo de cana uma vez na semana. Então era um plano, recorrência. A parada foi muito boa. E aí produzindo muito conteúdo na internet, Mano, né? recorrência de caldo de cana, galera. Caldo E você de cana. achando que você não consegue fazer nada, ganhar dinheiro. Cara. Pelo amor de Deus, irmão. Foi assim, foi insano. E a gente chamou muita atenção, né? O diferente atrai. Aí o Luciano Huck entrou em contato com a gente. Caramba. A equipe dele mandou um textão, eu jurava que era golpe. Mandei pra minha esposa, Natália, falei, amor, isso aqui não, amor, deve ser verdade, tá? Aí eu respondi, era verdade. A gente foi convidado para ir para um quadro do Luciano Huck, onde a gente participava, contava a história do meu avô e ganhava aquela The Wall, que vinha as bolinhas e tal, e ganhava Você dinheiro. pagou alguma coisa pra estar no Paguei quadro? nada. Ou seja, segunda vez que ele tá... Multimilhões Multimilhões mídia. de mídia. Pela Exato, cara. diferenciação. Pela diferenciação. Que Exato, massa, cara. bro. A gente participou do quadro, a gente saiu de 3 para 30 mil seguidores, a página do meu avô. E aí, nesse tempo, cara, a gente tava vendendo muito caldo de cana. Os fornecedores do meu avô falavam, ô, seu Valdemar, o que você tá fazendo? A gente só vende, de Bauru inteiro, a gente só vende pra você. Tipo, todo dia entregando pancada de cana lá na casa do meu avô. E aí, é culpa do meu neto, fala com o meu neto. Até hoje os fornecedores me falam, ele chega e fala assim, ó, você vai me Muito ensinar a bom. ficar rico? Muito legal, cara. E aí eu vi que meu avô tava trabalhando demais, fisicamente, né, moendo cana e tal. Aí foi o momento que a gente decidiu pivotar o negócio, porque, cara, vocês vão conhecer meu avô depois pela rede social, aí vocês vão ver que ele é um cara muito desenrolado. Meu avô é muito da hora, velho, muito da hora. E aí a gente fizemos o rebranding da empresa do meu avô e agora não é mais Senhor Bacana. Agora são Senhores Bacanas, que daí entra a figura da minha avó junto com o meu avô na internet. Então Eu são vi lá. 2 senhores de 90 anos
que decidiram se reinventar e agora são influenciadores digitais, né? Empreendedores digitais. Minha avó, 70 anos na cozinha, a gente criou um storytelling lascado para ela desde quando ela começou a cozinhar por necessidade. Minha avó trabalhava e morava na casa dos patrões dela, só servindo, fazendo comida, casal de português. Cara, peguei todas aquelas histórias das receitas que ela mais sabia fazer. Vó, onde que você aprendeu isso aqui? Como que você fazia isso aqui? Aí gravei um vídeo dela contando a história da receita e no e-book cada receita tem a história dela por trás da receita. Deu pra captar? Sim. E aí a gente vende o e-book dela hoje lá na página, com storytelling. É bem massa. E o meu avô continua, assim, ele continua vendendo caldo de cana, mas a gente preferiu encerrar do ponto de vista de aceleração mesmo. Então ele hoje, todos os dias ainda, pega a Kombi dele, 6 horas da manhã e vai para um ponto vender caldo de cana com 90 anos de idade, cara. Isso aí ele falou, você não tira de mim, isso aqui é minha terapia. Só que em paralelo a gente pivotou o negócio para ser realmente um canal de mídia, né? Hoje meus avós, se somar tudo, tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais, 2 no TikTok e a gente vai bater 1 agora no Instagram. E ali eles são, assim, terceira idade na internet, é raro, né? As marcas precisam disso para falar de, né, inclusive, ser uma marca inclusiva e tal. Grandes marcas já fecharam com você, não? Já, cara, a gente já fechou uma publicidade gigantesca com o TikTok. Né, a gente, tava em São Paulo, mano, peguei a Marginal e nos outdoors aparecendo meu avô e minha avó, assim, foi um momento de... A gente saiu, foi uma campanha do TikTok para mostrar que o TikTok não é só de dancinha, mas tem histórias que você nem imagina. Sim. Né? Então eles fizeram um puta filme da história do meu avô, da minha avó e tal, foi bem massa. A gente fechou com Perdigão, L'Occitane, Óticas Carol, a gente está em negociação, Guaraná, a gente está em negociação. Então são empresas grandes que precisam desse trabalho, né? Agora deixa eu vou até trazer algumas coisas. Primeiro, se você consegue fazer as pessoas te ouvirem, pararem para te ouvirem, porque o diferente atrai. Agora é muito importante porque o diferente atrai, só que se você atrair uma massa e você não souber criar um produto que vende, isso é muito diferente, né? Total, isso assim... tem muita gente que quer atrair e tem muita gente, por exemplo, dentro das nossas marcas que a gente atua em grandes marcas, você é especialista em fazer que grandes marcas também desenvolvam essa diferenciação. A gente tem muita gente que fala assim, cara, eu quero captar novos leads, captar novos clientes, captar uma nova atenção e eu quero chamar atenção. Putz, as pessoas vão parar para me ouvir. Mas beleza, cara, você chamou atenção, as pessoas pararam para te ouvir. Mas o que você vai contar depois que elas pararam para te ouvir, que é o segundo passo ali, me diz um pouco sobre, cara, como é que você faz com que a construção de produtos com storytelling seja uma grande geração de receita? Como é que você enxerga principalmente, por exemplo, em indústrias, em empresas, em marcas, como é que você faz com que produtos seja também a minha mídia, o meu produto vai trazer novas vendas, mas como é que você enxerga essa construção e o que você enxerga também? Porque os produtos são diferentes, né? Óculos de madeira... Eu vou fazer uma pergunta que se conecta com a tua. Pode ir lá, vai lá. Que se conecta com a tua, Manda bala. Que é tipo assim, cara, beleza, massa, a galera vai linkar, eu pelo menos linko como um cara que não sou expert nisso, né? Linko a criatividade. Né? Ok. Você precisa ler, né, ter alguma criatividade. Mas imagina que é o seguinte, uma empresa que não se considera criativa, ou um sócio, um founder que não considera criativo, quais são os princípios para conectar com o que o Gui tá falando aqui? Cara, quais são os princípios para mim me diferenciar? Beleza, bicho. Eu só consigo me diferenciar se eu contratar o Kelvin. Não, eu quero fazer algo aqui sozinho, tentar algo. Né? Então, quais são os princípios, o que é que tu enxerga? E aí se conecta com a pergunta do Gui. Beleza, cara, mas eu preciso conectar o produto para depois gerar venda. Não é só chamar a atenção. Perfeito. Quais são esses Eu princípios? vou quebrar uma mística aqui, que é a parada da criatividade. A criatividade hoje é tipo, tem gente que é mais criativo e tem gente que é menos criativo. Né? Então, aí fica aquela parada de... boa. Pô, o branding vai deixar de lado? Que isso, meu. Então, assim, tem uma mística por trás da criatividade. E a criatividade não é um dom. A criatividade é um processo. E eu consigo te explicar isso com mais um case de sucesso, que daí... Quem faz uma vez, beleza. Ou quem faz 2 vezes, agora eu sorte, faço as pessoas fazerem. Quem faz 3 vezes, não, o cara dá certo, já contou 4 histórias aqui, agora tem uns alunos. Então deve ter realmente ali eu vou mostrar para vocês basicamente que isso é uma mística, a gente vai quebrar isso. Boa. E todo mundo pode ser criativo, até porque se a gente for transcender aqui e falar um pouco mais de crença, eu acredito que a gente é filho de Deus e Deus é o criador, o DNA da criação tá na gente, saca? Então acho que todo mundo tem um poder criativo. E basicamente, eu vou, cara,
vamos tirar essa palavra criatividade, porque ela é um pouco polêmica, e vamos transformar essa palavra em associação. Beleza. Então, quando eu falo de criatividade, na verdade eu estou falando de associações. O que significa isso? Eu tenho uma escola de diferenciação para negócios, onde eu ensino pequenos empresários e profissionais da comunicação, pequenas empresas, né? E profissionais da comunicação a implementarem a metodologia que eu criei ao longo desse tempo, de como que você pode fazer diferente. O DJ Mal Bagarolo, nome dele, entrou em contato comigo no direct, falando assim, Kelvin, essa parada da escola é para mim? Né? Eu sou DJ para casamento e tal. Eu falei assim, depende, qual que é a sua dor? Porque eu falei produto aqui, né? Falei caldo de cana e óculos, então eu vou falar agora de serviço. Que isso dá certo também. Ele falou, olha, eu tenho dificuldade porque DJ para casamento, eu tenho vários concorrentes e sempre quando eu mando um orçamento, o noivo e a noiva manda para mim uma devolutiva falando, fulano faz mais barato. Essa era a dor dele, não consegue cobrar o quanto ele gostaria de cobrar. A escola é para mim? Eu falei assim, cara, eu vou te dizer uma coisa aqui no direct, né? Mandei um áudio para ele e falei assim, ó, o teu problema tá escrito na sua bio. Aí ele falou, como assim? DJ para casamento. Esse posicionamento DJ para casamento, você tá concorrendo com um pendrive com 300 músicas. Caramba, é isso. Mano, o que é DJ para casamento? É um cara que põe lá, são as cachorras. Acabou, velho. Cadê você? Saca? Cadê a sua essência? E ele falou, nunca parei para pensar nisso. Falei, mas entra de cabeça, mano. Estuda, implementa. Por que criatividade é associação? Olha o que esse cara fez. Lá a gente tem uma aula que a gente fala disso, né? Sobre as gavetas mentais e como que você pode sair da bolha do teu nicho, do teu mercado e começar a beber de outras fontes. Por quê? O suor, cara, quando eu tô na academia, quando eu tô correndo, o suor que sai é a água que eu bebi. Então, as fontes que eu pego é aquilo que sai de mim. Então, criatividade se eu tenho falta de criatividade, é porque eu consumo menos coisas. E eu consumo só as mesmas coisas. Eu não tô buscando mais fontes. Então, se eu tenho mais fontes, eu vou suar diferente. Saca? Lá na escola, então, ele foi, cara, introduzido a um mundo de criatividade, processo de associações, e ele conseguiu identificar uma parada que para ele é muito real. Ele entrou numa filosofia de vida, né? Ele falou assim, cara, o que é a música? Isso ele contando para mim num call, né? Comecei a pensar, que você me levou a refletir de fato por que eu faço o que eu faço. Né? Inclusive, o primeiro passo para a galera que está assistindo aqui, o primeiro passo para pensar em diferenciação é o olhar para dentro. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, por que eu faço o que eu faço? Ele falou, cara, música é uma parada que me toca, sempre me tocou, e eu acho que a música ela é muito importante e tal. E qual é o poder da música num casamento? Cara, para pensar. Música é sentimento. O casamento é o ápice do sentimento entre o amor de duas pessoas. Total. E aí, então, é o elo entre as duas pessoas e a semântica da parada é o DJ que faz, né? De tornar aquilo um momento especial. E ele falou, cara, eu tive uma ideia, depois que eu assisti aquela aula das gavetas mentais e tal, eu tive a ideia do seguinte, de beber de outras fontes, que é, quando você vai num médico, você preenche uma ficha anamnese. O que é uma ficha anamnese? Você fuma, tem histórico, usa medicamento, parará. Ele falou, cara, e se eu fizesse uma anamnese emocional dos meus noivos e eu pudesse extrair dele quais são os sentimentos que eles querem transmitir na festa para aqueles convidados? E aí, interessante. Cara, ele fez um mapeamento das perguntas. Tipo o seguinte, quem são as pessoas mais importantes, qual o momento e tal, padrinho, a entrada de padrinho. E aí, cara, ele faz um mapeamento emocional e com base nisso ele escolhe as músicas. O que aconteceu com ele? Quando o cara entra numa call, é impossível não fechar. A agenda de 2024, eu fiz essa call com ele em novembro de 2023. Em 2024, ele já tá com a agenda completamente lotada e tá com 4 casamentos internacionais. Caramba. Ele é um cara que a gente vai gravar um documentário pra poder... Porque, cara, isso é muito rico, ele se diferenciou, saca? Então, são coisas simples que eu costumo dizer que diferenciação é a mudança do ponto de vista. Eu vou entrar aqui em uma coisa, e principalmente assim, só para te dar um contexto, tá? A minha pergunta é muito sobre... A gente tem muitos caras que assistem aqui, que faturam aqui 10 milhões por ano, 3 milhões por ano, mas é de um mercado tradicional. Ok. Deixa eu te perguntar, você sentado na cadeira de mentor de uma indústria, por exemplo, de moda praia, por exemplo, e você vai desenvolver uma campanha com diferenciação.
Vou deixar ele na fogueira aqui. Caraca, os caras veio pesado. Cara, de verdade, qual que são algumas coisas práticas? Você falou assim, cara, eu preciso olhar pra dentro, então eu vou olhar pra dentro da marca. Uhum. Qual que é uma das coisas práticas que você, como mentor, por exemplo, de uma indústria de confecção e tudo isso, olha pra desenvolver uma grande campanha? Tá, perfeito. Tá fácil essa. Você achou que você ia me pegar? Tava só fazendo charme. Na verdade, esse olhar para dentro, né? Claro que primeiro a gente precisa analisar o branding da empresa, qual que é a proposta dela, qual que é o cliente que ela atende, etc. Se a empresa tem gestão de comunidade ou não. Se ela só Explica para vende... nossa turma o que é gestão de comunidade. Gestão de comunidade, basicamente, é a união de pessoas que acreditam na mesma coisa, no mesmo ideal e que partilha de, sei lá, vamos pensar nos exemplos mais práticos, Harley Davidson, os caras se vestem igual, faz o rolê igual, tem barbão, tem tatuagem, tem uma Harley Davidson. Aquilo ali, a marca criou um senso de comunidade tão grande que aquelas pessoas, elas são iguais, elas estão na mesma tribo. O cara que para num semáforo, um que tem uma CG, o que tem a Harley, nem se cumprimenta. Agora, se para duas Harley, os caras viram melhores amigos. Tá? Então, uma empresa ter consciência de quem é o público e do que eles gostam, o que eles acreditam, e aquela marca se torna o elo daquela crença, daquela união, ela tem um poder gigantesco na mão. A palavra comunidade ela está muito em alta. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu analisaria isso. Vamos supor que a empresa não tem nada disso. A empresa ela é só um mecanismo. Ela tem o e-commerce, tem o produto, faz oferta, vende. Ok. E pode estar faturando alto com isso, beleza. Só que vai chegar num platô. Vai chegar numa hora porque vai barrar em preço e alguma coisa do tipo. O que eu faria? Primeira coisa, eu faria uma pesquisa com os clientes. É a primeira coisa que eu faria. Para identificar o porquê que eles compram na minha marca. Se 700 pessoas respondem, eu tenho um dossiê ali para identificar, basicamente, o que eles têm em comum. Saca? Porque, beleza, região mais tropical, praia, alguma coisa do tipo, beleza. Mas o que eles acreditam? O que eles fazem? Qual que é o padrão de consumo? Quais são as marcas que estão no guarda-roupa dessas mulheres? Imagina, você pegar lá e ver que de 700 pessoas, a gente viu que 60%, 70% delas utilizam também uma marca, de outro segmento de maquiagem. Eu vou pegar aquela marca de maquiagem que foi muito falada e vou ver o padrão de comunicação dela. Porque alguma coisa tem em comum ali. Que é a parada da associação que você fala. Exato. Então, primeiro eu preciso entender esse cliente, saca? E aí, partindo da campanha, vai depender muito do objetivo, né? O que a empresa já fez que deu muito certo, enfim. Então, eu pegaria os dados do público, né? E criaria uma campanha em cima disso, pensando nessa construção. Essa pergunta é incrível, sabe por quê? Porque, por exemplo, se você chegar pro seu cliente hoje e perguntar, cara, qual que é o problema que eu resolvo? Qual que é o problema que você acha que eu resolvo? E aí, por exemplo, se você chega para um cliente nosso e vamos dizer que você faz algo super complexo, por exemplo, uma indústria que, não necessariamente muito complexo, mas uma indústria que produz roupa para varejistas comprarem e revender essas roupas. E aí, a indústria, ela acredita fielmente que ela resolve qual o problema? Moda. Uhum. Mas, na verdade, ela está resolvendo um problema de renda extra, um negócio próprio. Exato, cara. Esse é o ponto. E aí, é interessante. Se você hoje rodar uma pesquisa com o teu cliente e perguntar assim, cara, qual que é o problema que você acha que eu resolvo? Uhum. Possivelmente a gente vai encontrar produtos que ainda a gente não criou, então focos que a gente não desenvolveu, campanhas que tudo isso vai acontecer. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual que você acha que você pode pegar campanhas assim atemporais, tá? Mas você pega uma grande marca, ou então uma marca que você observa, ou então analise tudo isso. Quais são campanhas? A gente já falou do Burger King, que é uma análise de uma campanha que não deu certo. Mas você acha qual foi o movimento de uma marca ou uma campanha que você fala assim, putz, identificamos com o especialista que eu sou, aquele movimento foi incrível, aquela campanha foi incrível, aquele rebranding foi bom. Tá. Me traz alguns exemplos aí pra turma também entender Perfeito. um pouco mais sobre Aterrizar, né? A gente pega Lego, classicão, 1900 e alguma coisa, abrindo falência, Lego quebrando, porque com o aumento da tecnologia, a China e várias outras empresas... O que é Lego? Um pedaço de plástico, velho. Né? Pedaço de plástico. E aí a China começa a fazer um monte de coisa e as crianças gostando mais de tecnologia do que pedaço de plástico. Como é que a empresa ela faz essa virada, essa criação da diferenciação para conseguir ganhar mercado? Cara, a Lego fez uma pesquisa, olhou para dentro e falou, cara, o que está acontecendo aqui internamente? Poxa, identificamos que estamos há mais de 10 anos sem lançar produto. Foi identificado só depois de olhar para dentro. Identificamos também que as nossas crianças estão tendo acesso à tecnologia e não ao produto que é parado.
Quem compra os nossos produtos? São as crianças ou são os pais? Não, são os pais. Interessante. Então, como é que a gente pode... O nosso público, então, não são crianças. São os pais das crianças. O que os pais das crianças querem para os filhos? Cara, eu quero que o meu filho dê muito certo na vida. Eu quero que o meu filho se desenvolva. Eu quero que ele tenha raciocínio rápido. Eu quero que ele saiba falar outro idioma. Eu quero que ele desenvolva. Que ele fale melhor. Que ele tenha habilidade social e etc. E aí, a Lego cria uma campanha que, para mim, é uma das campanhas mais brilhantes que tem, que são os construtores do amanhã. Então, aí ela desenvolve uma campanha, toda uma temática, um DNA da empresa, que aí ela mostra o seguinte, isso aqui não é só um joguinho, né? Isso aqui não é um pedaço de plástico. Isso aqui é o que vai tornar o seu filho uma pessoa, um homem, uma mulher com raciocínio mais rápido. É uma pessoa que vai pensar... De vender o brinquedo. Cara, puta merda. Homo. Porque se sujar faz bem. A concorrência, todo mundo falando que odeia sujeira. A Homo fala, a gente ama sujeira, deixa seu filho brincar. Ele precisa jogar bola. Porque o artilheiro da próxima Copa não vai surgir se ele não sujar o uniforme. Caraca, cara, mano, tu me fez lembrar de uma coisa que eu dou em treinamento de vendas, né? Porque a gente tá falando aqui brand, posicionamento, mas no final das contas, bicho, é pra fazer uma empresa, um negócio, uma pessoa vender mais. Né? Que esse é o nosso coque. Eu falo que a maior parte da venda, alguns treinadores falam que toda venda é pela emoção. Uhum. Não é, tem algumas que são mais analíticas, mas Uhum. 99% quando uma venda acontece é pelo emocional, é pelo estado emocional da pessoa. E muita gente fala assim, não, para de vender a característica, vende o benefício, certo? Só que tem um nível mais profundo. Característica é como assim, estou vendendo esse copo, ele é de vidro, né, e não quebra fácil e tal, e ele é de 300 ml. Eu estou vendendo uma característica. Né, e depois que eu vendo o benefício e tal, aí eu não vou falar de um copo mais difícil, não vem na minha cabeça aqui agora. Benefício é a transformação, é tirar do ponto A ao ponto B. Só que existe um grau ainda maior, que é o grau que tu, cara, eu entendi que tu acessa. É isso. Que é o grau do significado. Exato, cara. O que significa o meu produto, o meu serviço para aquela pessoa? Vou dar um exemplo, eu conto essa história. Cara, o que faz um pai sair no sábado, sei lá, ou no domingo, à tarde, cansado, doido para ficar em casa, né? Ele, na verdade, saiu do trabalho e foi direto para uma loja de material de construção comprar uma furadeira. O vendedor que não tem essa ideia do posicionamento, da diferenciação, de entender a emoção do cliente, de acesso à emoção, ele faz o quê? Ele, cara, qual a furadora que você quer? Não, preciso furar lá em casa rapidão e tal. Cara, tem essa melhor furadeira aqui, ela tem 7 brocas, ela não enferruja, né? Falou lá das características. O cara que ainda entende de benefícios, cara, o que você quer furar? Não, eu quero furar uma cesta de basquete lá pra brincar com meu filho lá e tal. Cara, você tá apressado? Tô. Cara, essa aqui tem 7 velocidades, 5 minutinhos. Ela ainda suga o pozinho que cai lá da parede e não deixa cair no chão. Cara, super rápido. Ela ainda tem uma trava de segurança, ou seja, teu filho vai querer brincar contigo. Então ela tem uma trava de segurança ali. Então ele tá vendendo a transformação, o benefício. Só que o cara que entende o grau da emoção, o grau do significado, ele diz assim, ô Kelvin, por que você quer essa furadeira? Não, cara, é uma cesta de basquete que eu tô precisando colocar lá no quintal do meu filho para jogar basquete. Aí ele fala assim, tá quanto tempo que teu filho tá esperando essa cesta? Ele, cara, tem 3 semanas que ele me fala, então ele deve estar lá ansiosamente, porque tu já disse pra ele, né? Tá lá me esperando. Cara, e com certeza ele vai querer jogar esse basquete ainda hoje contigo, porque ele já espera 3 semanas, né? Irmão, então pra isso, eu tenho essa furadeira. Ela é a mais veloz que eu tenho, ela tem 7 velocidades. Entende? E tu vai, 5 minutos, mano, vai estar jogando e vendo o sorriso do teu filho. Entende? Ele joga outro jogo completamente diferente. Cara, perfeito. E quando tu tá me dizendo isso, tu tá me dizendo assim, cara, ele tá acessando o grau mais profundo da emoção do cara. Exato. Ele não tá mais vendendo característica e nem benefício. Ele tá lá jogando o jogo do significado. Exato, cara. Foi exatamente esse jogo que eu joguei em falar, mostrar a história da cadeira e o seu casamento foi nessa mesma data, então você precisa disso aqui, não porque você precisa de um óculos com uma lente melhor, mas isso aqui é a história de vocês personificada num óculos. Quando eu mostro o caldo de cana do meu avô, a primeira campanha que a gente fez não foi falando, agora tem caldo de cana por assinatura. Não. A gente começou a contar a história do meu avô. Como você começou a vender caldo de cana? Fui mandado embora, tinha 6 filhos e o dinheiro que eu recebi de indenização só dava para comprar uma moenda e uns pedaços de cana. Essa era a minha única opção para eu não deixar os meus filhos com fome. Forte demais. Saca? Então, meu avô sempre falou uma frase que nunca deixou a peteca cair, a toalha cair, uma parada assim. Porque ele sempre se atualizou. Porque quem não se atualiza fica para trás. Então, eu pego essa temática,
essa big idea no marketing que a Sim, gente fala, sim. e jogo para toda a comunicação. E hoje ele é um senhor de 90 anos que está fazendo a mesma coisa que lá atrás. Quem não se atualiza fica para trás. Hoje ele trabalha com a internet. Que massa, e, assim, cara. e é muito interessante que é o seguinte, a gente tem algumas alavancas de crescimento que eu vou fazer. Cara, eu posso fazer com que o meu marketing traga novos clientes, né? Eu posso desenvolver que o meu time de vendas traga novos clientes, mas eu também posso desenvolver que meu produto traga novos clientes. Exato. Né? E aí, cara, o desenvolvimento desse produto que tem um storytelling e que é diferente, por exemplo, eu falo isso para várias operações que a gente toca no Brasil. A gente hoje tem mais de 104 operações que a gente toca, né? Como nossos clientes. E às vezes eu falo isso, cara, às vezes você tá a uma campanha no marketing para desenvolver o faturamento, o EBITDA, o lucro que você precisa. Ou você está a um vendedor que sabe criar demanda que te afaste do seu faturamento que você sempre precisa. Mas, cara, às vezes você está só a um produto, a uma história de produto ali para transformar a sua vida. Exato, cara. Eu tenho certeza que você, como mentor hoje, cara, se você não contasse, se você não tivesse desenvolvido óculos de madeira, você não teria a experiência que você tem hoje. Então, você foi a um produto para mudar toda a sua história. Exato. Então, assim, muitas vezes quando a gente está aqui... Uma história pode mudar a sua história, né? Uma história pode mudar a sua isso. história. Gostei E dessa. assim, uma boa, hein? Uma boa. Isso é boa. Assim, se você é empresário, é sempre lembrar, cara, eu tô a uma campanha de marketing para faturar o que eu preciso, a um vendedor para faturar o que eu preciso, mas, cara, talvez eu tô a um produto para faturar o que eu preciso. Exato, cara. Exato. Muito da hora isso aí. Eu vou te fazer uma pergunta, cara. Claro. Falando de posicionamento, tá? Porque é muito sobre posicionamento que tu coloca lá ali. E hoje tu tem mais de 400 alunos, tu falou, né, na escola? Hoje a gente lançou a escola no meio do ano passado, a gente tem 400 empresários lá. 400 empresários lá, muito bom. E, cara, falando de posicionamento, existe a diferenciação aí, a gente tá falando aqui de posicionamento e tal, que causa um efeito de pertencimento e viralização ao mesmo tempo. Eu pertenço àquilo, Isso. né? Massa, me conectei ao significado daquilo. E também, cara, por eu me conectar, eu quero que mais pessoas conheçam. Dentro disso, existe um princípio do marketing, seja digital ou seja off, que o mais conhecido vence, né? O mais conhecido vence o melhor, às vezes, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, ou quase sempre, o mais conhecido vence o melhor. E eu queria perguntar para ti, dentro da tua metodologia, dentro do que tu ensina de diferenciação, de brand, de posicionamento, o quanto o impacto da repetição, da frequência de, cara, ser impactado por várias frentes, né? Por exemplo, eu imagino que, né, o óculos apareceu na novela, aí foi lá o José Loreto, aí veio o cara lá, o outro ator, aí saiu a novela das 9, e aí juntou um monte de coisa, e aí o pico de vendas. Dentro dessa diferenciação, o quanto também contribui a frequência do cara, na tua visão? É fundamental a frequência, principalmente porque, acho que você falou no começo, que a gente vive num mundo cheio de informação. Aí tem um negócio que se chama... esqueci o nome dessa palavra, eu sempre esqueço essa palavra. O paradoxo da escolha. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Sim, que quando você tem muitas opções, você fica com dificuldade de escolher, né? Exato. Então hoje está todo mundo cheio de informação e todo mundo indo para todo lado, né? O WhatsApp, a televisão e etc. Aquela coisa que a gente já sabe. E quando uma pessoa e uma empresa decide se posicionar, ela tem que ter muita clareza de quem ela é e para onde ela está indo. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque daqui até aqui tem que ser um caminho reto. Total. Se uma hora uma marca... Por isso que eu tenho raiva de marcas que estão lá. De repente, Novembro Azul. Aí vai lá, muda tudo, Novembro Azul. Aí daqui a pouco tá falando de economia de água. Aí daqui a pouco tá falando de causas animais. Ela tá falando de tudo e não tá falando de nada, saca? Pô, eu vou mudar a foto do meu perfil para uma causa, Kelvin, mas é uma causa importante. Tá, mas tem a ver com o seu produto? Tem a ver com a sua narrativa? Tem a ver com a transformação que você gera? Não, então cala a boca, velho. Fala pro seu marketing não entrar em modinha, porque não é o teu lugar. Melhor né? do que o hype é a sua própria... É a sua identidade. Então, tem muitas marcas genéricas hoje em dia. Meu grande objetivo é diminuir essa taxa de mortalidade das empresas no Brasil ensinando diferenciação. Mas enfim, voltando pro contexto. Então a repetição ela é muito importante. Só que aí você tem que ter a clareza de quem você é, da sua diferenciação, do que você tem, qual que é a sua habilidade diferente. Por exemplo, você fala de vendas, eu falo de diferenciação. Eu posso falar de vendas?
Posso, mas tem que ser assim, ó, 3% do meu editorial. Porque a minha parada é diferenciação. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, o Kelvin é o cara que fala diferenciação. Então, quais são os ativos que eu tenho durante o meu dia a dia, né, que reforçam o meu posicionamento central? Por exemplo, quando eu vou ao supermercado. Quando eu entro no supermercado, para mim é um playground. Eu entro ali, minha esposa fica puta comigo porque eu fico na gôndola gravando o produto. Por que você compraria essa água aqui que custa R$5, sendo que você pode comprar essa aqui que custa 60? Aí eu posto esse vídeo, viraliza, a galera põe culpa no Bolsonaro. Eu tava vendo de uma bananinha lá, que Ah, tava no da canto errado bananinha, e tal, eu vi no isso. teu Instagram lá. Então, cara, ali pra mim, eu amo fazer essa parada. E dá muito certo. Então, eu vou no mercado, eu não posto lá, tô indo no mercado. Não. Tô indo no mercado e olha só essas marcas que tem aqui que não tem diferenciação e as que tem. Pum, joguei pro meu posicionamento central. Vou fazer uma viagem, vou, sei lá, pra Argentina, vou pra Dubai. Qual a história que eu posso contar dentro desses dois trajetos que eu vou fazer que conectam com o meu posicionamento? Saca? Então é sempre levar pro posicionamento central. O problema das empresas é que elas não sabem quem elas são. Então ela vai comunicar o quê? Ela vai comunicar aquilo que está no hype. Vai falar do BK, vai falar de não sei o quê, vai falar disso aqui. E aí a empresa não é nada. Ela é só uma forma de... Eu gosto de fazer essa analogia do motor, né? Da locomotiva ali, da parada que... Só que se a gente fosse, por exemplo, comprar um carro hoje, você não olha... Claro que você vai olhar o motor tudo, mas o que mais vai dar valor é a engrenagem, é aquilo que está por fora, é o sentimento das pessoas olharem para você e falar assim, porra, Augusto tá bem, hein, mano? Olha o carrão que ele tá andando. Poderia ser um carro 1.0, mas se ali tá fora, tá bonito, você já tá posicionado. Então as empresas, elas estão focando muito hoje nessa engrenagem. E a engrenagem, ela tem um teto, né? O que é engrenagem? Pô, beleza, eu tenho que saber de negócio. Modelo de negócio, precificação, margem de lucro, produto, entrega e etc. Só que o que vem depois disso, né? Posicionamento, comunicação, o intangível, quem é o cliente, como que eu aciono o emocional dele. E aí tem uma camada um pouquinho maior, né? Só que para eu ter um posicionamento também, ter essa clareza, eu tenho que ter um baita produto na mão. Tem que ter realmente muita qualidade, tá? Porque geralmente a gente pergunta para os empresários, né? Qual que é o seu diferencial hoje? A qualidade de atendimento. Obrigatório, né? Mas também não dá para diferenciar uma empresa que faz isso mal feito. Aí é pior ainda. Né? Então, dá o boom e depois exato. vem a contrapartida de volta. Por exemplo, a maior parte dos nossos clientes, eles assustam quando eu falo assim, cara, se a tua equipe de vendas, por exemplo, se eu ligar para ela agora, eu falo assim, cara, por que eu não tenho que comprar ali um produto que você está vendendo R$10 mais caro do que o seu concorrente? Todos eles repetem, cara, porque meu atendimento é personalizado ou porque o meu produto é de qualidade. Só que a frase produto de qualidade, o subconsciente do consumidor brasileiro não interpreta mais isso como vantagem. Já passou batido, cara, né? todo mundo fala disso. E se o diferente atrai, eu não vou ser atraído para pagar uma margem ali um pouco a mais em algo que não é diferente. Exato, né? cara. E na verdade, você não precisa ter benefícios, você precisa ter exclusividades. Você não precisa ter coisas que são boas no teu produto. Você precisa de coisas que são únicas em você. Se você quer atingir, por exemplo, uma empresa que está faturando 700, 800 mil reais por mês e o sonho e o objetivo é desenvolver 1.5, 1.6, 2 milhões de faturamento por mês, cara, as coisas que você precisa fazer, óbvio que são coisas simples, que o mercado já fez e que você pode reproduzir. Sim. Mas, cara, também está no que não está óbvio para o mercado. Tem que ter diferenciação. Exato, né? cara. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje entende, inclusive tem se falado muito sobre isso, que as marcas precisam, inclusive, viralizar, né? Eu tenho um BK ali que jogou o Kid Bengala pra, óbvio, fazer um burburinho. Eu tenho o Nubank brincando sarcasticamente com o Itaú há muito tempo, Sim. né? Cara, eu tenho várias marcas que fazem movimentos para viralizar. Sim. Deixa eu entender um pouco mais como é que tu enxerga isso. Cara, como eu vou conseguir viralizar dentro das plataformas digitais, preservando meu posicionamento? Porque, por exemplo, a gente tem inúmeros players, inúmeras marcas, assim como o BK, mas também players do digital, que eles estão viralizando, só que eles... A que custo, né? A que preço eu pago? Abriram total a mão, né? Abriram total a mão dos seus princípios, valores. Cara, eu abro mão de tudo para viralizar. Me diz como é que eu vou ter branding, viralização e performance, por favor. Perfeito. Para um empresário que
quer construir uma marca coerente, responsável, que tem seus valores, que tem clareza do seu posicionamento, ele deve tirar um pouco essa palavra do vocabulário de viralizar. Porque a viralização, ela pode ser uma consequência de um bom trabalho ou de um péssimo trabalho. Porque às vezes eu posso... Caramba. Porra. Meu irmão, no mundo do ego, né? Onde quem tem humildade, tem terra de ego, quem tem humildade é rei, né? Exato. Irmão, isso aí é muito forte, mano. Muito Às forte. vezes você pode viralizar por um péssimo trabalho. Por um péssimo Boa, trabalho. mano, continua. Porque que daí tinha eu só vou que dar postar ênfase um a vídeo, tranquilo. Eu vou postar um vídeo que vai encher minha base de lixo. De pessoas que nem sabem, mas estão ali por causa de um vídeo, estão esperando para ver se vai vir mais alguma coisa daquilo. Né? Eu vou explicar um pouquinho mais. Uma marca que quer construir um bom posicionamento, ela tem que substituir a palavra viralização por uma empresa que é relevante. relevância. A relevância, ela tem que ser o jogo que você tem que jogar e não a viralização. Porque a viralização é volume. Kelvin, mas você não acabou de falar que todas as empresas precisam de visibilidade? Mano, tu não tem noção o quanto a gente conversa sobre isso. Sério, Irmão, cara? Caramba, eu falo muito de forte, relevância todo o santo dia pra esse cara, Animal, mano. animal. Parece que Então, tu tá lendo alinhado mesmo, né? então, pô. Ah, tá Caramba, alinhado velho, demais, caramba. mano. Não, e assim, Desculpa a empolgação de ouvir Peraí, isso, vai lá. mas... Ó, você vai pegar o papel e caneta de novo. Pelo amor de Deus. Conclui o pensamento. Tá. Cara, isso aqui faz com que os nossos clientes, fazem com que as nossas marcas, com que as pessoas que nos acompanham aqui, elas percorram uma milha a mais, né? Um Perfeito. faturamento a mais, um dígito a mais do processo. Perfeito. Continua. Então, substitui a Trocar. palavra viralização Por por relevância, né? E o que é relevância? O que é ser relevante? Aquilo que me coloca numa cadeira um pouquinho acima, né? Então, por exemplo, quando eu tinha uma história do óculos, as pessoas paravam para me ouvir. Ou seja, eu era relevante para elas. Elas deu um pouquinho da atenção delas para me ouvir. Né? Então, hoje o problema das empresas é que, primeiro, elas não sabem quem elas são e elas também não conhecem o cliente delas. E como é que vai ser relevante nessa parada? A gente nem sabe o que a gente está fazendo aqui. Cara, tem muitos empresários que não sabem o que está fazendo aqui, saca? Então, tudo começa pela intenção. Para ser relevante, eu tenho que ser importante. Eu tenho que falar alguma coisa que é importante para você. Me convidar para vir aqui, para falar de diferenciação, é porque isso é importante para você. Total. Senão, não faria sentido. Eu falaria as coisas aqui e não conectaria com o que vocês já conversam nos bastidores, no dia a dia da empresa. Então, o primeiro passo é, será que eu estou sendo relevante para o dia a dia do meu cliente? Tá, mas eu não sei responder essa pergunta. Cara, vamos conversar com o cliente. Cara, o que é relevante da minha marca para você? Saca? É um diálogo. Não tem como a gente querer adivinhar também o que o cliente pensa. Inclusive, dentro da nossa metodologia, a parte de diagnóstico, que é a primeira coisa, a gente, dentro da consultoria é o seguinte, a gente ouve um empresário. Então, por exemplo, vamos supor que vocês me contrataram para fazer a diferenciação da marca de vocês. Eu vou ouvir vocês e vou entender vocês. Vou entender a forma como você pensa, a forma como você pensa, como vocês se complementam e o que vocês pensam para o futuro da marca. Ponto. Eu tenho o que eu preciso. Eu paro por aí? Jamais. Vocês dois são dois enviesados, apaixonados. Total. Seu filho sempre vai ser o mais bonito. Então, o que eu vou ouvir? O seu cliente. Eu vou fazer uma pesquisa com o seu cliente e eu vou colocar à prova se aquilo que você falou é o que está acontecendo no dia a dia. E depois, eu não paro por aí também. Eu vou ouvir os seus colaboradores. Eu vou cruzar essas 3 informações para tirar um diagnóstico e identificar se tudo aquilo que vocês falaram está coerente. E agora eu tenho o diagnóstico claro de quais são os buracos, né, que eu preciso lapidar, que eu preciso, inclusive, tapar. E dali nasce um direcionamento. Tá, agora entendemos para onde a empresa quer ir, isso aqui está claro e etc. Por que eu estou falando isso? Porque uma empresa relevante, ela não tem só que ficar pensando na cabeça do dono. Ah, não, mas eu acho que tem que ser assim. Não, cara. Para ser relevante, é mais pro lado de fora do que pro lado de dentro. Porque às vezes você vai ter que também baixar seu ego para fazer aquilo que o seu cliente precisa que você faça, né? E não aquilo que você acha que você tem que fazer. Então o jogo da relevância é muito diferente da viralização. Aí a viralização fica uma parada pequenininha. Né? Porque eu posso ter 3 mil seguidores e ser extremamente relevante, ou eu ter, sei lá, 10 milhões e falar com ninguém. Sim, Né? é o que acontece muito com a galera da comédia, né?
Os influenciadores Cara. da comédia que não tem tanta relevância para determinados produtos ou Sim. para influenciar realmente ali Porque o cara, galera, te né? usa ali só pra uma fuga. Às vezes ele não tá conectando, né? Ele é só o engraçadinho e tal, beleza. Não, É. tem muitos players aí que é da comédia que, pô, são super relevantes, Que né? são os caras que sabem construir Né? marca. Por exemplo, o Carlinhos Maia, pô, sabe, nem precisa falar. A gente nem Sim. precisa falar quem é Carlinhos Maia, porque Todo mundo sabe. todo mundo sabe. Cara, você me fez lembrar, e o Gui também já puxou um pouco disso, ele só não tangibilizou. Eu queria tangibilizar um pouco pro empresário, que nossa audiência é o profissional autônomo também, um pouco de vendedores, mas a grande maioria são empresários, né? São a galera, as empresas ali. Uhum. E talvez para alguns que cai aqui de paraquedas e não entende o poder de ser diferente, de ser único, de ser exclusivo, ele não entende que isso impacta diretamente a taxa de conversão dele, que impacta diretamente o quão fácil, o quão menos complexo fica para o vendedor dele vender, Tá. porque ele para de vender um produto e começa a vender uma história, ele para de vender um serviço, ele começa a vender uma marca, ele começa a vender um conceito, começa a vender uma ideia, o cara vira realmente uma marca muito mais forte. Então, para tangibilizar para o empresário, cara, a gente precisa entender que isso faz ganhar mais dinheiro. Uhum. Que isso faz desde o DJ lá lotar toda a agenda, mas faz a gente também. A gente não é expert em diferenciação, mas a gente tem muito disso congruente contigo. A gente pensa muito alinhado. Dentro da nossa metodologia, quando a gente vai acelerar algumas empresas na parte comercial ou na parte de marketing, o que a gente faz? A gente tem dentro do nosso playbook, a gente entrega o playbook ao cliente, a gente constrói o playbook para poder ter todo o script, a argumentação lá dos times comerciais. A gente tem um negócio chamado Top 10 exclusivo. Tá. Quais são as 10 coisas que só a tua empresa tem? E uma coisa que a gente percebe muito, Kelvin, primeiro é que as pessoas Legal não isso se aí, conhecem, né? Não se Deve conhecem. ser difícil de preencher esses 10, né? Difícil pra caramba. E às vezes eles não conseguem entender né? E aí eles precisam se provocar. E aí eu vou até dar alguns exemplos. A gente começa a construção do top 10 exclusivo com uma pergunta. Do teu mercado, por exemplo, tem uma clínica odontológica. Eu sou a única clínica odontológica de São Paulo que... O que vem depois do quê? E é muito importante que assim, o que é exclusividade, né? É tudo que você tem que seu concorrente não tem, sem ser preço, produto, atendimento e seus derivados. Perfeito. Por quê? Porque preço, produto, atendimento, todo mundo fala. E aí você tem que imaginar que você tá num teatro que tá todos os seus concorrentes sentados, os vendedores, seus clientes, e você fala assim, cara, só eu tenho atendimento personalizado. Vocês têm? Não é, né? Todo mundo levanta a mão. Se alguém levantou a mão, não é um top 10 exclusivo. Animal. Entende? Então, assim, isso a gente começa a construir. E às vezes o cara não consegue. E é engraçado, assim, abrindo outro parênteses dentro disso aqui. Ontem o Kelvin, ontem não, de ontem, né? Que a gente tava junto. sim. Anteontem, o Kelvin falou assim: Augusto, o nome da minha empresa é Verso. Não é Verso, né? E eu perguntei por quê. Porque muitas vezes você tem que fazer os versos, né? Olhar pra dentro, olhar pro verso, né? E olhar, às vezes, você falou depois de olhar pra fora também, pro outro lado, né? Não é muito sobre dentro da tua empresa, é fora, o que o cliente quer, né? E às vezes o cara acredita que o top 10 exclusivo dele tá só no produto, mano. Tá só na matéria-prima. Ele não consegue sair do Ele produto, não consegue né? sair daquilo. Ele Eu falo fica assim, ó. quanto tempo tu tem de experiência? Por exemplo, a gente lá, de Ceará, a gente é a única assessoria de marketing growth do Ceará, que juntando todos os seus sócios, tem mais de 50 anos de experiência em vendas. A gente não se importa com lead, a gente se importa com caixa. Então, quando o cara vai pensar assim, mano, mas os moleques lá têm, os meninos lá têm 50 anos de experiência em venda. Então, eles não estão aqui só para gerar demanda. Eles começam a... Eu saí de uma caixinha. E aí, existe no mundo da PNL, né, na programação neurolinguística, tudo tem uma caixinha. Existe um pré-conceito, uma pré-concepção, um conceito prévio. Perfeito. Para tudo que a gente conhece. Eu preciso tirar da caixinha. Outra, por exemplo, se eu for perguntar pro Kelvin ou pro Gui, como é que se veste? Como é que você imagina que um médico se veste? Jaleco branco. Como é que um advogado se veste? Terno e gravata. Como é que um gerente de banco se veste? Cara, também social, arrumadinho, um pano passado e tal. Como é que um vendedor se veste? Aí o cara... Ele quebra o padrão porque o cara que é vendedor, ele responde assim, cara, depende do vendedor. Mas o cara que não é vendedor, ele responde que, cara, gola polo, todo suado, né? Essa é a imagem. Isso. Ah, cara, se você é uma clínica odontológica, qual é a roupa que a galera coloca na tua clínica? Cara, puta, muito massa isso que você falou. Deixa eu só fazer um parênteses. Fica a gente fez um trabalho para uma clínica odontológica que, analisando a pesquisa com os pacientes e depois acessando pesquisas também, a gente viu que um dos maiores medos das pessoas não é, porque é caro o dentista. É a odontofobia, tem medo de agulha, porque lembra hospital, aquela coisa. E uma das estratégias de diferenciação foi cancelar o jaleco branco. E aí, no caso, dentro do processo de diferenciação,
para essa marca, a gente criou que cor que seria essa marca, né, para poder tangibilizar isso. Não poderia ter o branco, nem o azul marinho, pelo amor de Deus, porque todo dentista usa o azul marinho, que é a cor da saúde, né? Quem inventou isso aí, eu não sei. Mas enfim. E aí, cara, esse trabalho que eles desenvolvem lá, a gente criou uma metodologia de atendimento para eles, super diferenciada, para o cara ter uma narrativa na hora de fechar uma consulta, né? Então, cara, a gente montou o script e, cara, tá sendo muito massa. Esse também vai ser um case que a gente vai documentar. Mas, enfim. E aí, no processo criativo, que primeiro a gente faz o diagnóstico, depois a gente cria o posicionamento da empresa, depois estratégia de diferenciação e a gente aterriza entregando a marca desse cara, a marca dessa empresa, identidade visual, verbal e etc. Nas cores, uma sacada que a gente teve é o seguinte: depois que esse paciente sai da nossa clínica, ele não tem mais medo de sorrir. Né? Ele sorri, ele é um vendedor, ele vai sorrir, ele, sei lá, às vezes a gente já ouviu histórias do seguinte: eu tinha vergonha de sorrir pro meu marido, porque eu sabia que os meus dentes não eram legais e eu não queria proporcionar isso pro meu marido. Cara, tem histórias fortíssimas envolvendo sorriso. Então, se ele passa pelo nosso funil aqui e sai daqui sem medo de sorrir, qual é a cor do sorriso? E a gente pegou uma foto bem grande assim, a gente extraiu a cor da gengiva. E aí deu que é a cor, o salmão, né? E a gente pegou algumas tonalidades e tal. E o branco, só que não é totalmente um branco, ele é quase um beijinho, assim. E essa foi a paleta de cores da marca. Então, agora, a empresa, ela tem a cor do sorriso. As paredes são salmão, os médicos, salmão, algumas coisinhas em branco e tal, detalhe. Então, você está imerso num ambiente que é o sorriso, saca? Então, imagina você contar essa história para o seu paciente que está indo pela primeira vez na sua clínica. Apaixona, a narrativa pega. E ele fala, meu Deus, geralmente o lugar é tudo branco, parece que eu vou sentir mais dor. Né? Então, como é que ele poderia até ajudar nessa parte de odontofobia? Tem uma coisa lá, para poder fazer essa marca, eu passei pelo procedimento, porque eu analisei tudo de forma estratégica, tipo um cliente oculto. E tem uma coisa que eu achei fantástica que ele faz, o Pedro Demarche, até aproveito para falar aqui. Ele fez o seguinte, cara, quando você vai tomar anestesia, geralmente dói a anestesia, né? Porque é um líquido gelado e o nosso corpo é quente, tem 30 e poucos graus. Mano, ele usa uma técnica que ele põe a anestesia numa água quente, na mesma temperatura do nosso corpo. Então, quando ele injeta, você não sente nada. E aquilo cria uma experiência tão interessante que eu falei, cara, você já anestesiou? Já, Kel, tá tudo certo. Então, associar a narrativa, identidade visual com um procedimento entregável, você tá num cenário perfeito de criar uma experiência diferenciada, saca? Nossa senhora. Cara, nossa senhora. Que papo, hein? Forte pra cá. Já deu uma hora, mano. Deu? Cara, mais de uma hora, mas deixa eu te Sério? falar, deixa eu te perguntar. Caramba, cara. Mano, mais de uma hora. Eu queria muito que ele passasse. Inclusive, a gente já tá, pra você que tá acompanhando esse papo aqui até o final, você passasse um pouquinho como você... O pedido de casamento foi a terceira vez que você foi pra TV, não? Verdade, foi, cara. A terceira vez? Como se diferenciar? Você que tá noivo ou tá namorando agora, a gente vai fazer agora montar toda uma metodologia pra você se diferenciar na hora de fazer o pedido aí pra sua digníssima. Mas, cara, conta essa história. Como é que você... E a gente vai terminar o papo assim, e assim, de uma forma muito... Sucinto. Não é sucinto, não. É terminando um colchete aqui da gente desenvolver como o subconsciente que você tem de posicionamento e como a gente também falou também de trazendo isso para produto, marketing, vendas, para que eu consiga, inclusive, chamar tanta atenção que eu fure a bolha, né? Perfeito, cara. Então traz a história do casamento, que é uma história incrível. Eu não sei ainda a história, né? Só o Augusto escutou. Mais milhões de mídia por conta do casamento. Mais milhões de mídia por causa Vamos do casamento. fazer essa conta aí. Quanto será que deu? Ô, isso aí é pra ser um número teu, irmão. Pois é. Ganhei tantos milhões em mídia, ou Preciso pelo menos levantar esse audiência, número. pelo menos, Levantar não sei, investimento, não sei Quanto se a gente pra consegue aparecer colocar. talvez no Luciano? É 1 milhão. Irmão, Pô, isso aí isso é é bom, pra- hein? Esse insight Você eu vou gostou anotar. dessa? Animal. Depois Isso aqui você- vai estar na minha bio. Boa. Manda aí como é que foi esse 7 casamento. milhões de reais. Cara, Eu acho que seguinte, mais, hein, mano. tava bem no começo, a gente vai voltar um pouquinho na história, eu tava bem no começo, ele tava na faculdade ainda com a ideia de fazer os óculos de madeira, e eu casei cedo, casei com 21 anos de idade, 22 anos. Tu tem Posso errar quantos isso aqui, anos, velho? mano? Tenho 29. Tu parece ser mais novo.
É mesmo? É. Pô, aí é foda. Aí, Aí vou até ajeitar aqui, né? a Tal. gente tá aqui, porra. Então, olha pra cá, né? Ele é casado, tá, menina? Só pra vocês É, reforçarem aqui de novo, por que ele vai favor. contar a história agora. Então, cara, eu tava bem nesse começo, assim, sem grana mesmo, sem nada, e a gente tinha um sonho de ficar junto, de casar mesmo, de trilhar uma vida juntos, né? E aí era um pouco frustrante pra mim, porque a gente sabe que o papel ali do homem de, cara, ir pra cima e conseguir recurso e fazer a parada dar certo, né? Sim. Como eu não tinha dinheiro, eu era um pouco frustrado, porque o sonho da Natália era pelo menos entrar na igreja vestido de noiva. Era o sonho dela. Enquanto ela contava esse sonho, eu contabilizava, tá? Vestido, fotógrafo, decoração, vai ficar caro, né? Eu não tinha E grana. eu no meu casamento, cara. É, Eu Vai vou casar esse agora. ano. Eu vou casar esse ano. é um lançamento invertido, né? Isso. 6 em 7 invertido. Aí, cara... Tô fazendo um lançamento investido aqui. Exatamente. Aí, cara, eu falei, a gente fez um acordo. Falei pra ela, olha, amor, realmente, assim, a gente tá começando a vida e tal, a gente não tem como fazer isso. Mas a gente pode depois viajar e fazer alguma coisa. E ela, não, beleza, minha esposa, mano, muito parceira. A gente só sou o que eu sou porque ela foi aquela pessoa que sempre acreditou nas doideiras que eu... Porque, mano, tem que ter coragem pra poder fazer umas coisas Sim. diferentes. Total. Enfim, e aí ela topou, mas na minha mente eu falei, cara, eu preciso achar alguma forma de impressionar ela, né? E ela gosta muito de filme. Ela assiste muito filme e tal, gosta muito de ir no cinema. Aí a minha ideia foi o seguinte. Cara, e se eu fizesse um trailer como se fosse um filme que ia lançar, só que com a nossa história? Caramba, velho, é você. É. É ele, mano. É ele. Caramba, Mas deixa ele contar pra galera entender o que o É espanta. você, Sou meu eu, irmão. cara. Prazer, Kelvin. E aí eu fiz o trailer da nossa vida, da nossa história. Chamei 3 amigos que eram malucos, mexia com câmera, aquelas coisas. Falei, galera, eu tenho uma missão, é o seguinte, eu quero pedir a Natália em casamento no cinema. Precisa fazer um trailer, a proporção do vídeo é assim, assim, assado. Aí eu liguei pro gerente lá do cinema, falei, cara, seguinte, eu quero pedir a minha esposa em casamento no cinema, como é que eu faço isso? Ele, pô, cara, que diferente, eu nunca ninguém falou isso pra mim, né? Eu falei, quanto que custaria, né? Porque ia esbarrar na parte da grana. Ele falou assim, cara, eu gostei tanto da sua ideia, faz o seguinte, traz pelo menos 30 pagantes. E aí eu libero a sala de cinema pra você. Que Eu massa, falei, cara. animal, cara. No fim das contas eu levei 80 pessoas, 80 pagantes. Aí eu falei, nossa, beleza, perfeito, é tudo que eu preciso. Então eu peguei 3 doidos que sabem mexer com vídeo, o mais doido ainda que liberou a sala de cinema pra mim, eu vou articular essa parada. Aí eu falava pra Nath que eu ia fazer TCC na casa do professor, era mentira, eu ia gravar o vídeo, né? E aí, cara, montei o storytelling ali da nossa vida, aquela coisa toda. Isso é antes ou depois do óculos? Em paralelo. Em paralelo. Em Então paralelo. você já era um cara... Já tava... Você já sempre foi um cara criativo. Cara, isso foi muito associativo. Boa, associativo. Sempre, cara, isso teve no meu DNA, assim, tipo, Massa, sempre gostei massa. de fazer umas coisas diferentes. E aí, fizemos o vídeo, aí mandei lá pro cinema, o cinema mandou pra Curitiba, que Curitiba ia passar num rolo do... Porque assim, vai pra um rolo e aí tem a ordem cronológica certinho. Qual que era a minha missão, a minha tarefa? Eu tinha que chegar na sala do cinema, 11 e pouquinho, que era depois da faculdade dela, a gente assistiu o filme. Então eu tinha o horário pra entrar na sala, porque se eu chego atrasado, o filme passa e eu não tô lá. Porque não tem como ele vai dar play quando eu chegar, não existe isso. Cara, passo na faculdade dela, pego ela e vou. Nisso, os familiares todos correndo pra lá pra poder chegar antes da gente. Todo mundo sentado, 80 pessoas. Tinha gente normal também que tinha comprado ingresso, não ia saber de nada. Tava lá assistindo filme. E aí eu passo por uma avenida lá em Bauru que sempre tem comando de polícia. E eu não podia atrasar, mano. E aí, mano, isso aqui parece história de filme. Eu cheguei no comando, assim, e era aqueles comandos que tem o cone, que obriga a ser devagarzinho, mano. E aí eu, nossa, Comando Deus, é pelo amor Blitz. de Blitz, comando Blitz. E eu, nossa, Deus, pelo amor de Deus, não me para, e vai parar. Passei pelo comando, graças a Deus não me pararam. Aí eu cheguei, estacionei na hora certa, desci, ela falou, você não vai comprar pipoca? Eu falei, não, amor, já vai começar o filme, já eu vou lá. E ela achou meio estranho, não, vamos comprar pipoca. Eu falei, não, amor, vamos assistir o filme. Né? Eu falei até um pouco mais alto assim, não, vamos lá, então vai. Sentamos na cadeira, ufa. Chegamos um pouquinho atrasado, por quê?
a sala do cinema apaga as luzes. E ela não ia ver os familiares. Nisso já tinha 3 pessoas com caixa de sapato, com um furo no meio, com a câmera ali pra pegar a reação dela. Caraca, mano. Cara, Big Brother na parada. Que louco, mano. Aí eu falei, amor, então deixa eu ir lá. E tu sabia o banco que ia sentar, porque tem o... né? Aham. Aí a gente pegou, eu falei pra ela, ó, então eu vou no banheiro que eu tô muito apertado. Ela, eu vou com você. Eu falei, não, fica aqui, eu já venho rapidinho. E consegui sair. Quando eu saio, aí já tem o meu assessor lá, que é o meu amigo que cuidou do meu blazer e tal. Aí chega o cara com um buquê de flor, eu vou no banheiro, me troco, porque eu ponho a mesma roupa que tá lá no vídeo. Caramba. Então o vídeo é a continuação de eu indo pro cinema e eu entro na sala, tá ligado? Aí quando aí tem uma hora que ela tá assistindo assim, aí ela até zoa. Porque ela fala o seguinte, nossa, que filme bosta e tal. Porque tem uma hora que mostra que eu vou tomar um banho, e aí mostra o chuveiro e apareceu Lorenzetti. Ela falou, isso deve ser filme brasileiro. Eu falei pro meu amigo do lado. Que zoado e tal. Que tem uns filmes que é bem amadorzão, assim. Aí quando mostra o meu sapato, que ela já conhecia, ia colocando a meia e tal, e o sapato, ela põe a mão no rosto assim, aí as câmeras tudo pegando e tal, aí é o filme passando e tal, meu amor, e não sei o que, hoje eu quero dar um passo, não sei o que, aí acende a luz do cinema, começa uma música e eu entro. Tá ligado? Aí eu faço o pedido pra ela e, cara, esse vídeo assim, eu coloquei no Facebook, nem tinha Instagram na época, Facebook assim, mano, explodiu. A gente saiu em todos os canais de mídia, saiu em todas as televisões, mas de novo, eu tava lá, a gente foi no Fantástico, cara, a gente apareceu no Fantástico. Um pedido de casamento criativo, aquela coisa toda e tal. E eu conto essa história nas minhas palestras, eu ensino branding, diferenciação, posicionamento com essa história. Porque quando a gente conseguiu chamar a atenção da mídia, quando todo mundo começou a falar da gente, cara, repost dos blogs, aquela coisa toda, a entrevista daqui. Esse vídeo tá no YouTube? Tá lá no YouTube. As marcas olharam pra gente e falaram assim, porra, Kelvin, queremos participar da sua história. A Natália entrou com um vestido de R$21 mil. Ganhamos foto, decoração. Caramba. Casamos do jeito que a gente queria, mesmo sem o recurso que a gente tinha. Né? Então, eu gosto de falar isso até quando eu vou palestrar para quem está começando, ou para quem tem um sonho de empreender, né? Enfim, ou até para quem já tem empresa. Cara, não é o recurso que vai te tornar diferente. E tem um ponto. De tudo que eu tenho até uma teoria, inclusive. E você provou isso mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Muito bom. Então, a empresa do óculos, meu pedido de casamento, o senhor bacana. Agora, todas as histórias que a gente vem fazendo, tanto com clientes, quanto com os alunos que aplicam a nossa metodologia, tem uma teoria que eu tô chegando nessa teoria, que é o seguinte. A viralização, não no sentido de querer viralizar por viralizar, mas se tornar conhecido. Tá na galeria do seu celular. A minha tese é o seguinte. Você só não é conhecido porque a sua galeria do seu celular tá só para você. Porque é a sua história que vai fazer com que as pessoas queiram se conectar com você. Em todos os 3 cases que eu comentei aqui, eu só compartilhei a minha vida. Eu compartilhei o sonho de casar, eu compartilhei a história do meu avô de não parar e compartilhei uma ideia diferente de vender um produto contando uma história. Então, em todos os momentos, a mídia veio atrás de mim porque eles queriam saber, cara, que legal que você está fazendo. Então, às vezes, o seu produto hoje está empacado porque você não permite contar uma história genuína, verdadeira. Você só quer fazer o marketing. Ah, compre, compre, compre. Mas como que você chegou nesse produto? Você nunca contou. Quando que você... Por que você decidiu trabalhar com vendas? Quem te influenciou? Quais foram as pessoas que foram transformadas pela sua história? Conta uma história de um cliente que foi transformado por um produto que você vendeu e ele não queria comprar. E depois ele se arrependeu e ele falou, puta, eu deveria ter comprado antes. Cara, olha o tanto de história que a gente não conta. Mas tá lá na galeria você com esse cliente que te ama, mas só tá pra você, saca? Então eu queria trazer essa reflexão. Caramba. Não, eu só posso fazer assim agora, assim. Meu irmão. Obrigado, cara. Explosão Cara, mental, que papo. velho. Que papo incrível. Absurdo. Vamos finalizar? Vai fazer a sabatina agora, não? Sabatina. Sabatina? Que é uma isso aí? minha e uma sua, Não, tá? mano, é pergunta, bate pronto. Pergunta, Pergunta, você responde bate pronto. Nossa, cara, eu sempre vi isso na televisão, dá medo desse negócio. Agora. Não, vai ser simples, mano. Vai Tá. ser uma minha, uma do Augusto. Deixa eu te perguntar. Olhando o mercado hoje, o que
as marcas fazem que te tira do sério? Querer copiar. Aquela famosa frase, time que mexe, time que tá ganhando não se mexe. Mentira. Você não tem que copiar só porque o cara tá indo bem, porque ele tá dentro da história dele. Momento mais difícil da vida. Momento mais difícil do contexto da minha vida, de tudo. Tudo. Seu momento mais difícil na sua vida. Se você Cara, que quiser da- e puder, né? Que da hora isso aí, velho. Eu vou... Gostei dessa metodologia. Vamos lá. Momento mais difícil. Quando você precisa confiar só em você. Tipo, justificando. Quando você vem de baixo, a tua família olha pra você e, claro, eles querem o teu bem. Mas eles às vezes não entendem. Então, é você. O momento mais difícil tá, beleza. Obrigado, mas eu sei onde eu quero chegar, só que para chegar até lá é a confiança total em mim. Saca? Então esse é o momento mais difícil. Quando você aparta e fala, agora eu preciso vencer essa batalha. E aí eu vou pro mercado, vou pra guerra, vou dar o meu nome, a tapa, vou empreender. Cara, eu acho que esse é o momento da minha vida que mais... Mais difícil. Saca? Foi um ponto de inflexão ali, né? Exato. Uma frase. Concorrência é uma crença limitante de quem não sabe se diferenciar. Nossa. Nó! Toma, menino! Deu bom demais, irmão. Deu bom Hoje demais. deu bom Chega, demais. pelo amor de Deus. Ó, tamo junto, irmão. Irmão, Tamo junto, obrigado, cara. Que Que papo. papo Compartilha massa. esse vídeo com alguém, com algumas marcas e empresas aí nos grupos de WhatsApp que você tem. Se inscreve no canal aqui. Como faz pra te encontrar nas redes sociais? Vamos lá, tô no Instagram produzindo conteúdo diário sobre estratégia de diferenciação. Lá o @ é kelvin.almeida. O Almeida você vai encontrar com 2 L's. Kelvin.almeida. O Kelvin é com K. Kelvin.almeida com 2 L's. Você pode me encontrar lá e aí lá você vai ter acesso também. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais da minha consultoria ou até mesmo da escola de diferenciação. O Instagram hoje é a minha principal rede social Boa. e em breve também a gente vai ter um canal no YouTube, mas hoje você pode me procurar Boa. no Instagram que é sucesso. Boa. Galera, tamo junto. Deu Mais bom um demais, papo, vamos deu junto. bom demais aqui. Abraço Massa e compartilha aí com mais uma empresa. Tamo junto, bora. Valeu. Caraca, irmão. Muito bom. Que papo irado. Curtiram, velho. Obrigado, velho. Valeu, mano. Gostei muito de você, velho.